Segunda soft skill, comunicação escrita. Meu amigo, você não vai escrever só código. Aliás, aquele dev que só escreve código, ele é mediano. Ele não é super poderoso. Ele não é fera. Logo, ele não vai ter as oportunidades que aquele dev que sabe escrever, que tem uma boa comunicação escrita, vai ter. Dentro da comunicação escrita, o que você precisa aprender? Primeiro, mandar e-mail. Você vai mandar muito e-mail no seu dia a dia se você for um dev sério. Se você ainda for um dev iniciante, né, se você for mais um programador do que um desenvolvedor, eu ainda vou falar dessa diferença aqui no curso, você vai mandar pouco e-mail. Agora, quando você começa a se profissionalizar, começa a se diferenciar, começa a ser um profissional acima da média, você vai mandar mais e-mails. E mandar e-mail tem técnica. Outra coisa que você vai escrever muito é documentação. Tanto documentação de projeto, quanto documentação de API. E se você avançar mais ainda, em algum momento você vai estar fazendo a redação de propostas, de escopos, de contratos, talvez em algum momento. Então, é super importante um bom português, um pensamento lógico, porque a redação ela precisa ter uma lógica, ela precisa ter uma clareza. Então, é importante uma redação clara e lógica e que tenha sempre começo, meio e fim, que você consiga levar para o leitor, para quem está lendo aquele seu material, a mensagem que você gostaria de passar. Então é muito importante você se atentar para a comunicação escrita. A principal dica que eu te dou, né, em relação à comunicação escrita é treinamento. Tanto quanto código, comunicação escrita é treinamento. E qual a melhor forma, né, de você treinar a comunicação escrita? Eu vou mostrar para você aqui o meu blog, rafaelfranco.mob. E eu quero mostrar para você um pequeno detalhe aqui, ó, que é a data de publicação do meu primeiro post. 27 de outubro de 2005. A gente está em 2021, menos 2005. 16 anos atrás eu estava fazendo o meu primeiro post. Por que eu estou te mostrando isso? Porque talvez você possa olhar hoje a minha escrita e falar, poxa, mas você já tem aí quase 20 anos de carreira, escreve bem, tal. Como que isso acontece? Prática. E a minha principal recomendação é, ou você cria um blog para você, ou você pode usar, hoje em dia tem muita opção, você pode usar o Blogger, você pode usar o próprio LinkedIn para escrever artigos e passe a praticar a escrita. Tudo aquilo que você aprender, escreve um artigo sobre. Isso vai te ajudar a organizar as ideias, isso é um exercício também de lógica, você colocar em texto aquilo que você está pensando. Eu sempre falo para o pessoal do meu time que quando eles vão implementar alguma coisa, eles deveriam primeiro redigir o que eles querem implementar, quais são as regras que serão implementadas e ler aquilo em voz alta. Porque quando você lê alguma coisa em voz alta, se não tem lógica, você mesmo fala, mas isso aqui não tem lógica. Então, o exercício de redigir e ler vai fazer você exercitar a sua lógica. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Então, coloca aí na sua to-do list. Eu vou colocar também no desafio da semana aí. Encontra um canal para você começar a escrever. Pode ser no próprio Instagram, eu escrevo bastante no Instagram, no LinkedIn. O Twitter não é tão bom porque ele é muito curto, mas escolha um canal para você começar a redigir
sobre o que você tem aprendido, sobre o que você tem estudado. Porque essa redação, ela vai ser um atalho no seu crescimento. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que você mais vai redigir na sua vida, que são e-mails. E-mail é um assunto que eu cheguei a discutir algumas vezes com o meu time aqui, técnicas de escrita de e-mail. Eu tenho até um guia que eu coloquei no Instagram com dicas de ouro aí para você escrever e-mail. São coisas óbvias, mas o óbvio precisa ser dito também, como disse uma seguidora. Primeira coisa de um e-mail, né, gente? Vamos lá. Seja cordial. E-mail tem que começar com bom dia, boa tarde, boa noite. Nome da pessoa que você está falando. Você tem que colocar o nome. Isso torna a coisa mais amigável. Não seja aquele dev que escreve e-mails de uma linha, às vezes de uma palavra. Esse é um feedback que, assim, eu já fui esse cara, né, e recebi feedback e melhorei. E eu já escutei de pessoas de negócio falando assim, é muito difícil trocar e-mail com pessoas técnicas, com pessoas de desenvolvimento, porque elas simplesmente respondem assim, feito, ou não feito, ou estou com problema, mas elas não aprofundam. Então, num e-mail, sempre seja cordial. Bom dia, boa tarde, boa noite, fulano de tal. Coloca o contexto do que você está querendo comunicar, né? Cria ali um contexto. Sabe por quê? Você não sabe aonde seu e-mail vai parar. Eu já tive situações que um e-mail ele foi impresso e discutido em uma reunião de diretoria. Então, o e-mail bem redigido, ele vira um documento dentro de um projeto. Ele vira um documento dentro de uma empresa. E às vezes projetos não dão certo. E um e-mail bem redigido, ele vira um documento, às vezes, num processo a favor ou contra a sua empresa. Então, é super importante você sempre contextualizar. Não seja a pessoa que responde feito. Feito o quê? Para quem? Quando? Disponibilizado aonde? Então, tenha sempre ali essas informações num e-mail que você for redigir. A próxima questão é, você vai escrever um e-mail, manda só para quem precisa. Quem precisa ter aquela informação? Isso é até um detalhe de segurança da informação. Você não pode pegar um e-mail, que às vezes é confidencial, e colocar 10 pessoas em cópia sem necessidade. Às vezes só para demonstrar, né, que você está envolvido no assunto. Não faça isso. Não seja essa pessoa de colocar no e-mail 10 pessoas ou 20 pessoas. Coloca no e-mail única e exclusivamente quem precisa estar naquela conversa. E se tiverem pessoas no e-mail que não precisam estar lá e você vai responder, não tenha medo de removê-las. Remove quem não precisa estar ali, porque existe contexto e as pessoas têm cada vez menos tempo. Então, é um favor que você faz para elas remover elas de um tópico que não é relevante para elas. Então, manda o e-mail só para quem precisa. Outra coisa, não coloca no e-mail um anexo pesado, né? A gente está em 2021, muito e-mail corporativo não aceita anexo muito pesado, então você vai mandar um anexo pesado, respeita quem está do outro lado. Pega esse arquivo, coloca num Dropbox, vou deixar o link aqui na área de membros, se você não conhece, Dropbox, Google Drive, cria uma conta, tem conta grátis, você vai subir esse arquivo lá, gera um link e manda só o link no e-mail. Você não precisa mandar o anexo. E outra coisa, toma cuidado com o tamanho dos seus e-mails. Do mesmo jeito que o e-mail não deve ser muito curto, ele não deve ser muito longo. Eu já trabalhei com alguns profissionais que tudo que eles iam explicar, eles escreviam um e-mail que parecia uma bula de remédio. O que acontece? Por mais que isso possa ser bom em algumas situações, na grande maioria das vezes, os seus e-mails vão ficar no final da caixa de entrada de todo mundo. Porque o tempo das pessoas é cada vez mais escasso. Então, se você manda um e-mail gigante, a pessoa pega, arquiva e fala, não, esse aqui eu vejo depois.
Ou seja, as suas respostas sempre vão chegar por último. Por quê? Porque você mandou uma bula de remédio para quem está do outro lado. Então, seja sucinto, objetivo. Cordialidade, bom dia, boa tarde, boa noite, nome da pessoa, contexto, comunica a mensagem e encerra. Fechado? Comunicação escrita é um soft skill que vai fazer você avançar na sua carreira. É o que vai te tornar um desenvolvedor super poderoso, é o que vai te tornar um fera da tecnologia. Vamos para a próxima aula.